Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Zusa e vou estar com você nessa aula fazendo uma revisão do assunto de ciências. Vamos lá? Convido vocês a fazer uma análise dessa imagem. Observe ela. O que é que você vê nessa imagem? A nossa aula de hoje, ela traz como tema plantas nos ambientes. Que ambiente é esse dessa imagem? Que tipos de plantas você consegue ver nessa imagem? Só existem plantas nela? Todas as plantas que tem nessa imagem, ela é igual? Ou existe alguma diferença entre elas? Além dessas plantas, existe algo mais que lhe chama a atenção? Aonde você imagina que está essas plantas? Vejamos. Observando a imagem, essa imagem ela está, o local dela é a nossa rua. Vamos observar outra imagem? Veja esta. Essa imagem também traz imagens de plantas. Observando essas plantas com a imagem anterior, elas são iguais ou elas são diferentes? Nessas plantas, existem características iguais ou elas apresentam outras características parecidas com a da imagem anterior? Eu vou voltar à imagem anterior para você ver novamente. Nós temos nessa imagem um rio, né? Temos aí a água, um rio. Temos plantas com os caules mais finos. Temos plantas com as folhas mais largas, plantas mais altas, plantas mais baixas. E nessa imagem, nós também temos plantas. Observe novamente. Essas plantas estão aonde? Na rua? Tem água nessa imagem? Você observou a imagem anterior que tinha um rio. Nessa imagem, nós não vemos um rio. Essa imagem é a imagem nos traz a ideia de uma floresta. Não é isso? E a outra imagem também nos trazia uma ideia de floresta. Mas nós vimos um rio passando no meio das plantas. Vamos continuar analisando essas imagens. Veja essa outra. Também tem a imagem, nos traz uma planta com uma flor. Também nos traz a água. Veja que na primeira imagem nós vimos um rio. Aqui nós vemos também, podemos dizer que seja um rio, podemos dizer que seja um lago, né? A imagem não mostra a dimensão desse rio, para a gente saber dizer se seria um rio, uma imagem, ou como nós chamamos aqui na nossa região, uma barragem, né? Nós não sabemos dizer também se seria uma parte do oceano. Poderia ser também? Bem, vejamos essa outra imagem. Que ambiente é esse que está as plantas? Veja, nessa imagem nós vemos pedras, não é isso? Nós vemos que chamamos rochas, nós vemos outras plantas, não é isso? E vemos também uma planta que ela é característica da nossa região, que é a região
do Nordeste. Temos ali plantas na parte, imaginamos, da terra, né? Terra firme, do solo. E temos também plantas em cima das pedras. Todas essas plantas estão em locais diferentes. Nós vimos plantas no rio, vimos que as plantas estão na floresta, vimos as plantas agora no cerrado, né, que elas também têm a capacidade de existir em cima das pedras, nas rochas, não exige um solo muito profundo, né? Do nada em cima da rocha ela não existe, mas onde tiver um pouquinho de terra ali, né, de solo, ela vai existir. É como nós estamos vendo agora. Em algumas regiões, esse tipo de rocha nós chamamos de lajeiro. Depende da região onde as pessoas estão situadas. Ao lado, nós temos a imagem de uma casa e as plantas estão fazendo parte da decoração desta casa. Veja como ficou bonito. Temos uma planta no cesto, né, uma planta que está pendurada, com suas hastes penduradas. Temos uma planta dentro do vaso. Né, todas elas têm uma característica ali bem peculiar, não é mesmo? As plantas, elas estão em diversos lugares e elas são essenciais à vida dos seres vivos. Ela também é um ser vivo. Mas veja que ela nos traz muito mais do que aquilo que imaginamos. Ela não só existe na floresta, ela não só existe no campo, ela está em todos os ambientes. E ela tem essa característica de nos trazer vida e também de nos trazer alegria e de nos trazer também beleza, alimentos. Observe, a imagem da natureza, ela é bela. Ninguém alterou ela ali. Ou pode ser que tenha havido alguma alteração do homem quando tirou algumas árvores dali e ela ficou nessa imagem desse jeito. Mas veja, quero mostrar a você que o homem pegou a imagem da natureza, né, e trouxe para dentro de casa com o objetivo de trazer a beleza. Na sua casa, tem plantas? Quase todas as casas têm plantas. Quase todas. Algumas são artificiais, que são aquelas feitas de papel, de borrachado, né, que a tia faz as lembrancinhas, não é isso? Tem plantas lindas dentro de casa que não têm vida, que elas são feitas de modo artesanais. Mas tem casas, tem pessoas que gostam de ter plantas de verdade dentro de casa para fazer parte da decoração. E eu tenho certeza que na sua casa deve ter, ok? Se tiver, cuide bem dela, tá certo? Porque ela nos traz a beleza, ela nos traz a alegria e ela também nos traz o oxigênio que nós precisamos para viver, tá certo? Nós não sobrevivemos sem o oxigênio. E as plantas têm essa característica. Além também de nos trazer a cura. As plantas também nos trazem cura. E isso é muito importante. Vamos ver outra imagem? Veja essa imagem. Também são plantas, mas são plantas bem diferentes e estão também em ambientes diferentes. Elas não estão dentro de casa e também não estão na natureza de forma natural, né? Elas foram colocadas ali pelo homem. Nós temos aí um bananeiral, que é um plantio de bananas. Esse tipo de planta tem a característica de trazer para o homem alimentos, que vai lhe dar substância, que vai lhe dar vida, que vai garantir a ele forças e energias para ele desenvolver as atividades do dia a dia. Do lado direito, nós temos aí
um parreiral, que é um plantio de uvas. Olha que uvas lindas. Deu até vontade de comer, de falar aí. Não é não? É muito bom a uva, não é? Então veja, essas plantas não estão aí naturalmente. Elas foram colocadas pelo homem com o objetivo de nos trazer alimentos. E também esses alimentos nos traz beleza, nos traz vida. Já pensou quando você vai na feira que viu um cacho de uva, não deu vontade de comprar? Não deu vontade de pedir para a mamãe comprar? Para o papai? Pois é, as plantas têm essa característica também, de nos trazer alimentos. Vamos ver outra imagem? Agora, nós vamos ver essa imagem e pensar. Nesta imagem, o que temos? Temos plantas, temos pessoas, tem a água, né? A mulher está segurando uma mangueira com uma água. Tem uma casa, tem um pássaro, né? Tem a imagem do sol, o trator, uma borboleta, flores. Veja que as plantas também, que esta planta também está ali colocada pelo homem. Certamente ele plantou, né, para fazer parte da beleza, né, da sua casa. Aquele jardim que a mulher está aguando, também foi ela que plantou, né, para fazer parte da beleza ali de sua casa. Nessa imagem, nós observamos que existem seres que têm vida e existem seres que não têm vida. Vamos identificá-los? A planta tem vida? O pássaro tem vida? A borboleta, a mulher, tem vida? E a casa? Será que a casa tem vida? E o trator? Bem, mesmo tendo uma variedade de objetos e de seres, nós podemos identificar que nem todos ali têm vida. A planta, ela tem vida. Por quê? Os seres vivos têm uma característica que os classifica como ser vivo. Por exemplo, a planta. A mulher plantou, certamente, uma semente, uma mudinha, e ela pegou. Né? Se foi uma muda, ela brotou, pegou. E se foi uma semente, a semente germinou, nasceu, e ao longo do tempo ela se desenvolveu e se tornou-se essa árvore linda. Do mesmo jeito, foi o jardim que a mulher plantou. As plantas que ela plantou ali, ela foi aguando, foi regando, colocando adubo, e ela brotou e trouxe aí flores, aí trouxe também alguns outros animais, como as borboletas, o pássaro, que faz parte da natureza, né, vem ficar ali na árvore. As características dos seres vivos é fácil da gente identificar. Porque ele nasce, cresce, se desenvolve. E com o passar do tempo, eles morrem. Então, o ser vivo, ele tem essas características. Nascer, crescer, se desenvolver e, com o passar do tempo, morrer. Essa árvore não vai ficar ali para sempre. Vai chegar um tempo que ou o dono vai tirar ela de lá, né, o dono do terreno, o dono da casa, ou ela mesma vai morrer pelo tempo de vida dela. Do mesmo jeito, são os pássaros. Com o tempo, eles também não vão existir. Vai existir outros pássaros da mesma característica. Porque ele tem a mesma característica que as plantas. Eles nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Do mesmo jeito, é a mulher, que representa nós seres humanos. Mas e a casa? A casa nasce? Não. O homem constrói a casa, mas ela não nasce.
A casa cresce? Não. Ela fica no tamanho que o pedreiro ou o engenheiro deixou. Se ele construiu um prédio grande, vai permanecer aquele prédio ali até ser demolido. Se ele construir uma casa pequena, ela vai permanecer no tamanho que ele deixou. Ele nem nasce, nem cresce e nem se desenvolve. O trator, né, representa o carro. Ele tem vida? Ele nasce? Ele cresce? Ele se desenvolve? Não. Ele permanece do jeito que o dono deixou. Ele requer alguns cuidados. A casa também requer alguns cuidados do homem, do ser humano. Mas ele não vai crescer, não vai se desenvolver. Ele pode se acabar com o tempo, com ferrugem, né, nas peças que aí o dono precisa comprar e trocar. Ele pode, a pintura, né, se desgastar com o passar do tempo. Pode. Então o dono vai lá, pinta de novo. Mas chega um tempo que o carro não vai ter mais utilidade. Mas esses seres, a casa e o carro, não têm vida. A água que a mulher está colocando, né, no jardim, que está aguando o jardim, também não tem vida. Espera aí, professor. Mas, nas aulas de ciência, ouvimos dizer que a água é vida. Sim, a água é vida para nós, seres humanos. Nós não vivemos sem água. Outros seres vivos, como os pássaros, como as plantas, os insetos, também necessitam de água. Certo? Mas a água, por si só, ela não tem vida. Ela nos dá vida. Porque sem a água, nós não vivemos. Tá certo? Vamos ver outra imagem. Nessa imagem, nós observamos que também tem plantas, também tem pessoas. Eu não estou vendo nessa imagem, é um pássaro. Mas nós vimos nas outras imagens um pássaro. Nessa imagem, tem alguns objetos. Observem. Tem o pipa, ou a pipa, né? E o pipa, professor? Corrija, a pipa. Quem já brincou de pipa? Temos ali o cachorro, temos umas flores, né? Temos ali uns cestos de lixo, temos uma bola, os meninos brincando ali de bola. Temos pessoas passeando na rua, né, que vai para essa área verde. Que área é essa? Certamente é uma área de lazer, onde as crianças vão brincar, onde as pessoas vão ler um livro. É muito importante que você, nesse período em casa, pegue os livros que você tenha e faça uma boa leitura. Leia quantas vezes você sentir desejo. Quanto mais você lê, mais experiente você vai ficar, mais inteligente você vai ficar, mais conhecimento você vai adquirir e você vai ficar esperto na hora de fazer as provas. Não é mesmo? Veja aí. Temos também nessa imagem um prédio. Né? Na verdade, ele não é um prédio, ele é um filtro, né? Uma estação, vamos dizer assim. Temos o sol, né? Temos a nuvem. Mostra ali o sol, uma encanação, não é? Estão observando ali aquele cano amarelo? E as pessoas estão com alguns objetos na mão. Tipo, na rodovia ali, né, na área por onde passam os carros, nós temos duas pessoas que vão em direção ao parque e com uma mala na mão, cada um. Não é isso? Com uma maleta. A mulher está segurando, certamente, uma garrafa que vai colocar no cesto, né, vai descartar aquela garrafa. Certamente ela já tomou o líquido que continha nela e não serve mais, ela vai descartá-la. Então, nessa imagem, também temos umas crianças brincando com um carrinho ali, não é isso? Então, veja, nessa imagem que estamos vendo, tem seres vivos e seres não vivos, seres que não contêm vida.
Quais são os seres vivos que você consegue identificar nessa imagem e que nós já vimos, né, nas imagens anteriores que passamos, que analisamos? Veja, nessa imagem, nós temos as plantas e nós observamos que as plantas são seres vivos, né, que elas nascem, que elas crescem, se desenvolvem, não é isso? E morrem, que são as nossas características que nos identificam como seres vivos. Tem pessoas que são seres humanos que têm também essa característica. Então, ele é um ser vivo. Somos um ser vivo. Você é um ser vivo. Temos ali alguns objetos, como a bola, a pipa. Temos o cachorro. O cachorro é um animal, não é um objeto, mas também não é uma pessoa. E o que ele é, professor? O cachorro é um ser vivo. Porque ele é um animal, ele apresenta as características de um ser vivo. Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e com o tempo também ele vai morrer. Eita, professor, eu também vou morrer? Calma, você é um ser que tem muita história pela frente. Tem sonhos lindos a construir. Você é um ser vivo. Estamos vendo aqui as imagens com seres vivos e seres não vivos. E se você observar também, tem aí uma característica do tempo. Veja, tem algumas crianças, né, que estão brincando, que são pessoas, seres humanos, de estatura pequena. E temos adultos, que são seres humanos, né, já com uma estatura maior. Então, identifica que, à medida que o tempo vai passando, nós vamos adquirindo algumas características que são causadas, né, transformadas pelo tempo. Veja a característica daquelas crianças brincando. Veja a característica daqueles homens que estão lá. E do senhor que está lendo o livro, da senhora. Não são diferentes? Então veja, aonde você estiver, observe a sua volta. Você tem os seus coleguinhas? Você tem dentro de casa, se você estiver em casa, você vai estar vendo pessoas, vai estar vendo plantas, se na sua casa tiver plantas, e vai também estar vendo objetos. Aonde você for, por onde você passar, se você observar as imagens, você vai ver seres vivos e seres não vivos. Seres que têm vida e seres que não têm vida. Não é isso? Também você vai ver que, com o passar do tempo, algumas coisas não vão estar mais naquele lugar. Que elas vão serem modificadas pelo homem. Não é isso? Onde era uma casa pequena, pode ser que, com o tempo, exista um prédio. Onde tinha uma planta, pode ser que não tenha mais. Esses são os ambientes que você vai observar. E em todos eles, você vai encontrar seres que têm vida e seres que não têm vida. Vamos ver aqui? A nossa aula chegou ao fim. Mas eu espero que você tenha compreendido o que o professor quis dizer para você. Espero que você tenha entendido os seres vivos e os seres não vivos. Que você tenha observado e tenha lembrado daquilo que você estudou até agora. Então, eu te desejo umas ótimas avaliações. Eu desejo uma ótima semana de avaliação. Eu desejo a você vida. Tchau, tchau.